O que leva o governo federal a intervir assim de uma hora para outra numa questão que mexe com a vida de milhões de professores e com as contas de cidades inteiras? Olha, a resposta para isso tudo começa com um número. Um número que parece pequeno, quase nada, mas que provocou um verdadeiro terremoto na educação do país. Dá uma olhada nesse número, 0,37%. Essa era a previsão de reajuste para os professores da educação básica. Sabe o que isso significa na prática? Um aumento de pouco mais de R$ 18 no piso salarial. Parece piada, né? Mas não era. Então, fica a pergunta no ar. Como é que se chegou a um valor tão, mas tão baixo? O que é que está por trás desse cálculo que causou tanta polêmica e que forçou uma ação direta do governo federal? Bom, é isso que a gente vai entender agora. A raiz de toda essa confusão, na verdade, está numa lei bem antiga, lá de 2008. E o problema é uma fórmula de cálculo que, olha, pode até ter tido uma boa intenção na época, mas com o tempo se mostrou totalmente instável. Funciona mais ou menos assim. Essa lei diz que o reajuste anual dos professores depende de alguns dados, principalmente da variação do quanto se gasta por aluno no país. A lógica era, se o investimento em educação sobe, o salário do professor sobe junto. O problema é que essa variação, ela é tudo menos previsível. E olha, nada ilustra melhor essa história do que este gráfico. A barra de 2022 lá em cima se destacando de todas as outras. Do lado, 2023, ainda alta, mas já bem menor. E por fim, a média dos anos seguintes, que mostra um patamar muito mais modesto. A imagem não deixa dúvida. 2022 foi um ano completamente atípico. Colocando todos os números lado a lado, a gente vê a história completa. O valor do piso parte de R$ 3.845 lá em 2022 e chega a uma projeção de quase R$ 4.900 em 2026. Ou seja, o valor nominal continua subindo, sim, mas o que mudou, e mudou drasticamente, foi a velocidade desse crescimento. Essa montanha-russa não afeta só o salário dos professores, não. Ela gera um verdadeiro caos no orçamento de quem precisa pagar essa conta. Pensa nos governos estaduais e municipais, principalmente os menores, os com menos grana. Como é que se faz um planejamento de orçamento assim? Num ano o gasto sobe 33%, no outro quase zero. É impossível se organizar. E do outro lado, claro, ficam os professores vivendo numa incerteza financeira constante. E a gente sabe que isso, no fim das contas, reflete lá na sala de aula. Bom, diante de um cenário caótico como esse, a solução mais óbvia seria simplesmente mudar a lei, certo? Pois é. O problema é que as tentativas de consertar essa fórmula não foram para frente. Para tentar resolver, o Ministério da Educação até montou um grupo de trabalho. Juntou todo mundo na mesma mesa, representantes dos estados, dos municípios e dos professores. A meta era nobre, né? Chegar a um acordo, um consenso, para criar uma nova regra. Mas, adivinha? O consenso não apareceu. E essa cronologia aqui mostra bem como a conversa travou. A última reunião do grupo foi em outubro. Marcaram uma nova para novembro, que foi adiada para dezembro, e, de repente, foi cancelada, sem nenhuma justificativa. O diálogo simplesmente parou. Um impasse total. E foi exatamente aí, nesse beco sem saída, com a ameaça de um reajuste de 0,37% batendo na porta, que o governo federal resolveu agir. A solução foi um tipo de atalho legislativo. Esse atalho tem nome, é a medida provisória, a famosa MP. É um instrumento que o presidente da República tem para criar uma lei que passa a valer na hora. Só que, como o nome diz, ela é provisória. O Congresso Nacional tem até 120 dias para votar e decidir se a MP vira uma lei de vez ou se ela simplesmente perde a validade. A justificativa para essa atitude, digamos, drástica, veio na fala do próprio ministro da Educação, o Camilo Santana. A frase dele foi bem direta e resume a urgência da coisa. Não dá para aceitar um reajuste de 0,37% para a categoria. O recado era claro, era preciso agir e agir rápido. Então, com essa medida provisória em mãos, o governo ganhou o poder de, basicamente, ignorar a fórmula antiga e definir um novo percentual por conta própria. A promessa foi anunciar esse novo valor até o dia 15 de janeiro. Foi, na prática, uma forma de contornar o impasse e garantir um aumento mais digno para os professores este ano. Então, a gente vê que a medida provisória apaga o incêndio de agora. Ela resolve a crise imediata, mas a questão de fundo, a mais importante, continua aí. A MP é como se fosse um curativo, né? Num problema que é crônico. A grande pergunta que fica para o futuro é: qual vai ser a regra definitiva? Uma regra que seja justa e, principalmente, previsível para os professores do Brasil. Essa busca, que afeta todos nós, ainda está longe de acabar.